uma pequena reflexão vou deixar para cada um de nós nesse princípio de tarde. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. É muito sério essa passagem, onde fala sobre o sexto anjo. O sexto anjo, a sexta taça do Apocalipse, né? Eis que o sexto anjo lançou a sexta taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. E João, contando escreveu o que via naquela visão, naquela revelação, ele disse assim: e o sexto anjo lançou a sexta taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. E vi sair 3 espíritos, né, semelhantes a rãs, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, né? E eles foram por todo o mundo, congregando todos os reinos para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? E eles são espíritos de demônios, que fazem sinais, quer dizer prodígios, né? Milagres. E eles congregaram todos os reis da terra para a grande batalha. Esses demônios, eles com certeza já foram soltos. 3 demônios semelhantes a rãs. É uma profecia que está escrita lá sobre o grande rio Eufrates. E o anjo lançou a sexta taça, então se abriu esse portal, e esses 3 demônios semelhantes a rãs, eles foram libertos segundo a palavra de Deus. E eles foram por todo o mundo, congregando seus governos do mundo inteiro para a batalha. Para a batalha, irmão, para a guerra. E o que nós estamos vendo no mundo afora? Começando, aleluia, por Israel, pela Ucrânia, antes, um pouco antes, pelo Iraque, guerra do Iraque, um pouco antes, pela guerra do Afeganistão, a guerra da Síria, né? Um pouquinho antes, pela guerra do Iêmen, pela guerra do Haiti, as guerras civis, todas as guerras, e prestes a explodir uma guerra na China, né? Contra Taiwan, as ilhas, a China requer de volta. Estados Unidos está prestes a explodir uma guerra ali também, né, porque Estados Unidos está defendendo, né, as ilhas, e a China quer de volta. Prestes a explodir uma guerra também, Coreia do Sul, Coreia do Norte ali, envolvendo também os Estados Unidos. Todos esses governos do mundo inteiro, até a Venezuela, os países aqui da América do Sul, até a Venezuela querendo invadir a Guiana, né? Então, é todos os homens do poder, né, manipulados ali por demônios, por espíritos imundos, espíritos de demônios, que estão indo até esses governos manipular as mentes dele para quê? Para a guerra. É bíblico. O rio Eufrates está seco. O sexto anjo já lançou a sexta taça lá, porque o rio secou-se. E a humanidade, a maioria dos seres humanos estão cegos espiritualmente, por quê? Porque não observou ainda que é o fim dos tempos, que chegou o Apocalipse. Países inteiros sendo dizimados por guerras. Países inteiros sendo destroçados por mísseis. E os seres humanos, inclusive os cristãos, ainda defendendo a carnificina de países que destroem vidas, de mulheres, de crianças, de idosos. E muitos ainda defendem, dizem, não, é normal, está certo, tem que matar mesmo, tem que destruir, tem que bombardear. Não, mas está tudo errado. Isso tudo é manipulado por demônios, essas guerras no mundo inteiro. Mas pastor, sempre houve guerra. Mas Jesus disse que agora, nos últimos tempos, haveria guerras e rumores de guerra.
Guerras e rumores de guerra. As guerras agora são muito mais frequentes, irmãos. E outra coisa, com armas nucleares, bombas nucleares, com bombas, aleluia, que destroem prédios e edifícios inteiros. Estamos prestes a uma terceira guerra mundial, que será a batalha do Armagedon. E por que a cegueira espiritual, irmão? Porque a maioria não quer mais buscar a Deus em jejum e oração. Não quer mais amar o semelhante como Jesus mandou, perdoando uns aos outros, suportando os fardos uns aos outros. É outra profecia. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, até dos escolhidos, no final dos tempos. Aí nós vemos o quê? Nós vemos um país que outrora, aleluia, era o povo de Deus escolhido, e ainda é, mas só que está rebelde, está como na época lá da antiga aliança, onde Deus permitia que países, que outros países, outros povos, outras nações, né, invadissem, massacrassem, como os edomitas, como, aleluia, os filisteus, invadiram Israel outrora. Agora está acontecendo a mesma coisa. Um povo rebelde que matou o Senhor Jesus Cristo, que veio só fazer o bem, e aquele povo crucificou ele na cruz, matou e ainda continua não crendo no Filho de Deus. Tanto é que vão levantar em breve um falso Messias e colocar no trono do terceiro templo. É outra profecia que está para se cumprir. O terceiro templo está sendo construído em Jerusalém. Para quê? Para sentar não é Jesus Cristo, é o falso Messias, o anticristo. Por causa da cegueira espiritual desse povo, assim está, aleluia, a maioria dos crentes, colocando um político acima de Jesus Cristo, ou igualando os dois, colocando, aleluia, pessoas e líderes acima de Jesus Cristo. Não se prega mais sobre Jesus Cristo, aquele, aleluia, que deu a vida e foi crucificado na cruz do Calvário para abrir o véu, aleluia, da salvação para todo ser humano. As pessoas estão esquecendo Jesus e estão colocando líderes, aleluia, no topo da eminência, líderes espirituais, líderes políticos, aleluia. O mundo está caminhando rumo, aleluia, ao Armagedon, rumo à grande tribulação, rumo ao Apocalipse. E nós temos que voltar e reconhecer que as profecias estão cumpridas. Essa profecia do grande rio Eufrates está cumprida. Os reinos do mundo, os governos do mundo estão manipulados por demônios para a grande batalha. E não vai demorar muito para nós vermos esse mundo ser bombardeado por mísseis poderosos, por bombas atômicas, porque os governos estão todos manipulados para a grande batalha. É o cumprimento da Bíblia. Não tem como fugir dessa realidade. Jesus disse: nem um jota ou um tio seu me tirar da lei sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E essas palavras estão na palavra de Deus. E Jesus, depois dessa passagem lá de Apocalipse 16, depois 16 em diante, ele lá, depois da profecia da grande batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, ele vai dizer assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Qual tem sido as nossas obras aqui diante de Deus, irmãos? Será que nós temos feito obras agradáveis a Deus, ou agradáveis ao inimigo, ou agradáveis a seres humanos? Porque hoje nós precisamos voltar a agradar a Deus com nossas obras. Que obras que agradam a Deus? É só você se espelhar nas obras de Jesus Cristo. As obras de Jesus Cristo eram o quê? Levar o evangelho a toda criatura. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É só você analisar as obras de Jesus Cristo do amor, onde ele amava prostituta, ladrão, cobradores de impostos, aleluia, leprosos, onde ele não fazia acepção, amava rico também, como cobrador de impostos.
Jesus, ele amava toda a classe de pessoas que procurasse ele perdoava, ele ressuscitava, ele expulsava demônios, ele lhes concedia a cura por meio do poder do Espírito Santo. Ele pregava o evangelho a toda criatura, independente de se fosse gentil, judeu, aleluia, ou romano. Jesus fazia isso e ensinou os seus apóstolos a fazer o mesmo. É só você, aleluia, analisar e dizer: como é que eu vou agradar a Deus? Vai lá nos frutos da videira verdadeira, em João 15. Jesus disse: aquele que está em mim dá muito fruto. Porque o ramo que não dá fruto, meu pai, o agricultor, vai cortar e vai lançar fora. E vai queimar. Por isso que nós precisamos, irmão, como crentes, analisar os nossos frutos, que tem sido os nossos frutos, que tem sido a nossa obra. Será que nós temos levado o evangelho a toda criatura? Ou nós temos guardado o evangelho só para nós? Será que nós temos levado o evangelho e convidado, aleluia, só aqueles que nos agradam? Como o servo foi lá e convidou as pessoas na parábola das bodas, aonde a parábola das bodas vai dizer que o servo foi lá e convidou alguém que ia casar, que tinha casado, alguém que tinha comprado junta de bois, alguém que tinha comprado uma propriedade, quer dizer, pessoas, aleluia, que para ele eram agradáveis, pessoas que iam ser bem-vindas no reino do céu. O que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja hoje, aleluia, os servos do Senhor estão convidando só os grandes e poderosos, porque por causa de dízimos e ofertas, e esquecendo, aleluia, aqueles que não têm, aleluia, situações financeiras agradáveis à liderança. A Bíblia diz que aquele servo foi lá e convidou algumas pessoas, e eles se deram por excusado, quer dizer, recusaram o convite. Um disse: ei, eu não posso ir porque casei. O outro disse: meu irmão, eu não posso ir porque comprei uma junta de bois. O outro disse: eu não posso ir porque comprei uma propriedade. Aí o servo volta triste lá e fala para o seu senhor, parábola das bodas, e diz: olha, eu convidei, mandei o convite, mas se deram por excusado. Um disse que tinha comprado uma junta de boi, outro disse que tinha casado, outro disse que tinha comprado uma propriedade. Quer dizer, quem faz isso é quem tem condições na terra. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor ainda vai falar assim, e disse: então volta, vai pelas ruas, becos, valados, convida os coxos, os aleijados, os mancos, os paralíticos. O que convém que a minha casa esteja cheia. A casa de Deus é aonde? Aqui na terra não. Essa parábola representa as bodas, é lá no céu. A casa de Deus é no céu. Muitos acham que é na igreja. A salvação veio para toda criatura, para todos aqueles perdidos que estão jogados na Cracolândia, no presídio, no hospital, no manicômio, seja onde for. Mas quem é o servo que tem que ir lá para buscar? Os coxos, os aleijados, os mancos, os paralíticos, é os crentes. Mas o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Pessoas são colocadas para fora dos templos no Brasil, apenas por, aleluia, por chegar de uma forma que não está vestida adequadamente. Nos templos, não é no céu não, porque também tem a parábola lá do céu, que alguém vai chegar mal vestido com as vestes sujas, mas é lá no céu. Lá no céu só vai entrar com o santo, renunciando ao pecado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É no céu. Aqui na igreja vem do jeito que vier. Vinde como estais. Aí os líderes, os pastores vão ter que ensinar dentro da palavra de Deus a respeito da santificação. Aí o que está acontecendo? É bem-vindo aqueles que comprou junta de boi, comprou fazenda, comprou sítio, comprou... Mas aqueles coxo, aleijado, manco, paralítico, tal, não é bem-vindo nos templos mais. Por isso que esfriou o amor de quase todos. Aí Jesus quer que nós voltemos o quê? Ao primeiro amor.
as primeiras obras. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 1. Eu creio que é 1 ou 2. As cartas ali, as igrejas. Carta à igreja do anjo da igreja. A igreja do anjo de Éfeso. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, porque senão virei contra ti e tomarei o teu castiçal. As primeiras obras, o primeiro amor. Lembrar de onde caiu. Quer dizer, se aquele anjo caiu é porque perdeu o primeiro amor. E o que está acontecendo com a maioria de nós? Perdendo o primeiro amor, as primeiras obras. Perdendo o desejo de adorar, o desejo de orar, o desejo de evangelizar, o desejo de perdoar, o desejo de suportar o fardo, o desejo, aleluia, de ir no templo, louvar a Deus. O desejo de pregar o evangelho de graça, porque Jesus disse: de graça recebeis, de graça dais. A maioria quer ir em algum lugar pregar, mas já vai estipulando o preço. Quanto o líder, quanto o dirigente daquele lugar vai pagar para ele, para pagar assessor. Qual vai ser o hotel que ele vai ficar hospedado? Qual vai ser o avião que ele vai pegar para ir pregar em tal lugar? E Jesus, ele mandou os seus discípulos ir, não levar alforge, 2 túnicas, 2 alparcas, nem dinheiro. Com medo que o povo desse onde ele chegasse. Essa era a missão para Jesus, para os seus discípulos, de Jesus para os seus discípulos. Hoje a maioria é só ganância, só soberba, arrogância, divisão, fofoca, falsidade, mentira. E quem faz a verdadeira obra de Deus é perseguido pelos próprios irmãos, como José do Egito foi pelos seus irmãos. É desprezado pelos próprios irmãos, como Davi foi desprezado por Jessé e os seus filhos, quando o profeta Samuel veio lá para consagrar um rei para Israel. Davi foi esquecido lá no campo. Assim está, aleluia, a igreja do Senhor, a igreja que eu digo ao povo. E Deus não está feliz com isso. Eis que Deus vai permitir uma grande perseguição no meio, aleluia, do seu povo. Vai permitir uma perseguição, aleluia, para ver quem é quem. Quem é feno, quem é palha, quem é madeira, quem é ferro, quem é prata, quem é bronze, quem é ouro. Está lá na palavra de Deus: a obra de cada um, fogo a declarará. Quem é feno, quem é palha, quem é madeira, quem é ferro, quem é bronze, quem é prata e quem é ouro. Qual será a sua obra forjada no fogo? Porque a Bíblia diz que nós seremos forjados no fogo, como ouro. O fogo significa provação. Ninguém quer ouvir mais essa palavra, provação. E a provação o que? A perseguição. Porque nós não somos melhor do que a igreja primitiva, que foi forjada no fogo, na boca de leões famintos no Coliseu de Roma. Foi forjada no fogo, aleluia, do imperador Nero, ali no palácio. Serviam de tochas humanas. Foram forjados no fogo, aleluia, sendo perseguidos, massacrados, apedrejados, chicoteados, presos, decapitados. E os pré-tribulacionistas estão achando que nós somos, aleluia, melhores do que Paulo, do que Mateus, do que Pedro, do que Estevão. Estão se achando melhores, por quê? Porque vivem na era da tecnologia, na era da bajulação, na era do fanatismo, da idolatria a líderes pelo Brasil inteiro. Mas Deus não está feliz com a igreja, com o povo dele, não. Não está não, está tudo cumprido. Jesus disse assim, ó, Mateus 24, que nos últimos tempos muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros,
e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos nessa época já. Está tudo cumprido essa profecia. É só divisão no meio do povo de Deus. Não precisa mais do Satanás para, aleluia, combater a igreja de Deus. Estão se degladiando um ao outro. Estão combatendo um ao outro. Por conta de placas ministeriais criadas por homens e estatutos humanos criadas em cartórios e escritórios. Estão abandonando a Bíblia, esquecendo da palavra de Deus. E Deus não está feliz com isso. Ele vai permitir a perseguição. Ele vai permitir a igreja dele passar pelo fogo que é a prova. Porque os crentes foram provados no fogo desde o princípio, rapaz. Deus provou o seu povo ali no deserto para ver quem era capaz de chegar na terra prometida. E não foi pouco, não, foi 40 anos de aflição e sofrimento. 40 anos no deserto. No final, só quem foi aprovado daquela geração foi Josué e Caleb. E hoje, não se pode pregar mais esse evangelho de aflição de Deus, mas Jesus disse: em mim tenha paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que faz vocês vencer o mundo é a vossa fé. Só que esqueceram essa frase de Cristo. Aí estão pregando só prosperidade, só chave, só bênção, só vitória, só alegria. Não se pode pregar mais o evangelho de Cristo, porque senão é chamado de louco. É chamado de orgulhoso, de prepotente, é chamado de fanático. Mas Jesus pregava assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Se teu braço direito te escandalizar, corta ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o céu faltando um braço, um membro, do que ir para o inferno com os dois. Jesus pregava assim, irmão. João Batista ainda ia mais fundo, ele chamava raça de víboras com os hipócritas e fariseus dos templos em Jerusalém, Anás e Caifás, aquela turma lá, aleluia, que conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia até, aleluia, os mandamentos de Moisés, conhecia Abraão, a história de Abraão, mas não conheciam Jesus, que era amor, era paz, era misericórdia, era benignidade, era mansidão, temperança, domínio próprio, mas também era justiça de Deus na terra. Porque a graça veio, mas a graça é tão séria quanto a lei. Porque se não seguir as regras da graça, não vai entrar no céu também. Quais são as regras da graça? Obedecer a palavra de Cristo. Ele disse assim, ó: aleluia, aquele que me ama, João 14, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Aquele que ama Jesus tem que guardar a palavra dele, irmão. E qual é a palavra dele? Qual é a palavra dele? Aleluia. A palavra de Jesus é o quê, irmão? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. Por que ele mandou ir pregar o evangelho a toda criatura? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Como é que eles vão crer se ninguém pregar, irmão? Por isso que Jesus mandava pregar o evangelho. O evangelho não era mentira não, não era chaves não. Não era revelações mentirosas não que ele mandou pregar. Não era bajulação, dizer não, você, todo mundo é filho de Deus. Como dizem alguns aí, que se intitulam por mormons. Todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto recebeu,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quer dizer, para que Jesus mandou os discípulos pregar? Para que as pessoas venham crer, venham recebê-lo como Senhor e Salvador, como a família de Cornélio, de centurião Cornélio recebeu, como a família do carcereiro romano recebeu, aleluia, como o eunuco naquela carroça recebeu Jesus, como aquela mulher no poço de Jacó em Samaria recebeu Jesus, como Zaqueu, aleluia, o cobrador de impostos recebeu Jesus, como o ladrão na cruz do Calvário recebeu Jesus, como Maria Madalena, prostituta, recebeu Jesus, como eu e você recebeu Jesus. Aí faz o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Por isso que é preciso nós pregar, para quê? Para que as pessoas creiam no nome de Jesus, recebam ele e se tornem filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino dos céus. Por isso Jesus te mandou, deu a ordem para pregar o evangelho a toda criatura. Mas alguém quer obedecer? Raramente. Jesus decide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. O que Jesus ensinou para nós? Amor pelas almas perdidas. Amor. Ele amou sem acepção. Ele perdoou sem acepção. Ele ensinou o caminho do céu, que era ele próprio, sem acepção. Por que nós fazemos tanta acepção? Como servos, ficamos julgando. A Bíblia diz, quem é tu que julgas o servo alheio? Usamos a boca somente para julgar, para caluniar, para difamar, para mentir. E para vigiar o irmão. Não vigia ele próprio não, vigia o irmão. Fica o tempo todo olhando a rede social do irmão para ver se ele posta alguma coisa que não agrada a ele, só para acusá-lo depois. O tempo todinho. Nós precisamos ser atalaias de Deus. Tocar a trombeta quando o inimigo vier. Quem é nosso inimigo? O diabo, Satanás e seus demônios. Atalaias, está lá em Ezequiel 33. Os atalaias ficavam nos muros, aleluia, das cidades, para tocar as trombetas, aleluia, quando viesse os inimigos do povo de Deus. Mas o inimigo não é meu irmão, não é minha irmã, não é o pastor. Eu tenho que alertar e tenho que pregar contra os falsos profetas, contra as heresias, contra as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, como Jesus pregava. Como Elias combatia os falsos profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, Elias combatia. Como Jeremias combatia os falsos profetas. Como Deus nos deu ordem para combater os falsos profetas. Os balaões da vida, que tem muitos. Nós temos que combater as heresias, porque o fermento dos fariseus, como Jesus combatia, dizia, ai de vós, hipócritas e fariseus, que dizem mais o cominho, o entre a hortelã, esqueceis o mais importante, a paz, a misericórdia e o amor. Até segue doutrinas, mas esquece a paz, a misericórdia e o amor. Nós temos que voltar ao evangelho genuíno, para não sermos lançados fora como os peixes ruins, na parábola da grande rede, que será pego peixes grandes e pequenos, bons e ruins. Os bons vão ficar e os ruins vão ser lançados fora. A parábola do joio e o trigo. Nós temos que dar bons frutos, como o trigo. O frutozinho é pequeno, mas juntando muito, dissolvendo ali, faz a massa, que faz o bolo, faz o pão, faz a chipa, faz, aleluia, vários alimentos bons. Faz a bolacha, faz o biscoito com o trigo. O joio não, o joio só dá capim. Nós temos que dar o fruto, para não sermos lançados no fogo. Pelo contrário, sermos guardados em celeiros. Porque está vindo o tempo da ceifa. Estamos no fim dos tempos. A seara está madura. Está chegando o tempo da ceifa. Os anjos estão descendo para separar as ovelhas dos bodes. De que lado você e eu vai ficar? Precisamos nos examinar nós. Será que eu estou fazendo com que
os anjos me coloquem do lado direito das ovelhas ou do lado esquerdo dos bodes. Porque a Bíblia diz que as ovelhas vão ser levadas para um lugar de descanso, de paz, onde não haverá pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. Pelo outro lado, os bodes serão lançados, aleluia, num fogo que nunca se apaga, onde haverá pranto e ranger de dentes. De que lado nós estaremos? O negócio é muito sério, irmão. A graça é maravilhosa, a graça de Deus é favor imerecido. Só que essa graça, quando nos alcança, aí começam as regras de Deus, a renúncia, a obediência, as orações, o partir do pão, a doutrina dos apóstolos. Aí começam as doutrinas lá de Atos dos Apóstolos. Precisamos voltar a Atos dos Apóstolos. Que Deus venha falar mais profundamente ao seu coração. Aqui está o pastor missionário no monte, orando e deixando essa reflexão para mim e para a sua vida. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, não, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas nós estamos alertando ao povo para que venha cada dia vigiar, guardar azeites nas vasilhas, aleluia, e ser como as virgens prudentes, vigiando, buscando, orando, meditando na palavra do Senhor, para não sermos, aleluia, condenados para o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que julga-se a si mesmo não será condenado pelo mundo. Então examine-se, aleluia, e se enquadre, aleluia, na perfeita vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jesus te ama e Ele quer, aleluia, nos agraciar com a coroa da vida lá no céu. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus diz assim: aquele que põe a mão no arado não é apto a olhar para trás. O Senhor disse: aquele que olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que é para frente que nós temos que andar. Para frente. Não olheis para a esquerda nem para a direita. Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que nós temos que seguir, observar e imitá-lo nessa terra. É o Senhor. No máximo, temos que imitar Paulo, porque ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo imitou Jesus. Então, que nós venhamos imitar. Se não conseguirmos imitar Jesus, que é 100% santo, pelo menos imitemos a Paulo, o apóstolo dos gentios. Amém? E ele dizia assim: fazei a obra de um evangelista. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma reflexão extensa, mas é para o meu e para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia, todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador, independente da placa denominacional, independente do seu cargo, aleluia, em um ministério, independente, aleluia, da sua formatura, aleluia, independente de qualquer coisa, persevere até o fim, amém? Nossos irmãos, guerreiros do Evangelho, que trouxeram esse Evangelho até aqui, muitas vezes deram a sua vida por amor do Evangelho, amém? Que nós venhamos cada dia tomar eles como exemplo, tomar Pedro, Paulo, Tiago, João, Filipe, e tomar, aleluia, os remanescentes que vieram trazendo o Evangelho até hoje, e que nós venhamos perseverar nesse Evangelho, que é a sã doutrina de Deus, um Evangelho que é poder de Deus para a salvação do judeu, também do grego, um Evangelho sem acepção de pessoas, independente de cor, credo, classe social, independente, aleluia, de qualquer coisa, o Evangelho pode alcançar o ser humano. É só nós, como servos, ir lá e pregar, para que eles venham crer e que venham aceitar a Jesus e se tornar filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço, um bom dia, e que nós venhamos continuar essa oração em nome de Jesus.